Graça e paz, queridos e queridas. Louvado seja Deus, estamos aí, mais um estudo de célula. Hoje é o 7º estudo de célula do livro Curando as Feridas do Passado, do Bispo T.D. Jakes. Queridos, eu quero começar esse estudo lendo 2 versículos. Um se encontra em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24. E a palavra diz o seguinte: carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para o pecado, vivamos para a justiça, por suas chagas, feridas, fomos curados. Queridos, eu quero ler esse versículo e quero ler também em 1 João, capítulo 4, versículo 4, que diz assim: Filhinho, vós sois de Deus, e tende vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Olha, irmãos e irmãs, eu tenho compartilhado com vocês nesse tempo, não só no tempo de estudo, mas eu tenho compartilhado com vocês que não há nada mais importante para Deus do que curar o nosso interior. Deus, Ele fez do nosso interior a habitação do Espírito, do seu Espírito, e a habitação, a morada do Espírito Santo de Deus. Então, Deus, Ele tem um cuidado especial com cada um, com cada uma, no seu interior. O exterior, para Deus, é importante em aspas. Tem gente que fala, você é templo do Espírito Santo, então você tem que ter o maior cuidado com o corpo, maior cuidado com o físico, maior cuidado com o cabelo, tem que ter, eu acho que isso faz bem, é autoestima, né? Faz você chegar a se sentir melhor, se achar querido, atraente, etc e tal, mas para Deus isso não é tão importante quanto o seu interior. E a gente precisa entender, porque o tema desse estudo, desse 7º estudo é: eu sou importante para Deus, eu sou alguém. E sabe o que isso me faz pensar, queridos? Que se eu sou importante para Deus, eu sou alguém, eu tenho valor. Se eu tenho valor, eu preciso ter cuidado comigo. E cuidado especial com o meu interior. E permitir que Deus trabalhe, permitir que Deus cure o meu interior de toda e qualquer situação, seja ela pouco tempo, ou seja ela atual, ou seja ela no passado. Mas eu não posso permitir que nada fique dentro de mim que venha causar danos, que venha causar prejuízos maiores na minha vida espiritual e no meu relacionamento com Deus. É por isso que o apóstolo Paulo, ele orienta a igreja, o povo de Hebreu, para que a igreja em Hebreus, para que não tenha nenhuma raiz de amargura, para que essa raiz de amargura não venha se tornar uma ferida e por causa dessa raiz de amargura, as pessoas que estão ao redor possam se sentir feridas também. Porque uma pessoa ferida, ela fere. O bispo T.D. Jakes, no capítulo 12 desse livro, ele vai dizer o seguinte, que quando você se concentra nas áreas erradas, você não obtém os resultados corretos. Eu vou repetir. Quando você se concentra nas áreas erradas, você não obtém os resultados corretos. Então, nós temos que concentrar-nos em Deus e concentrar o nosso olhar, fitar os nossos olhares nas coisas que Deus tem preparado para nós e não ficar olhando para trás e nem ficar olhando para as coisas que nos feriram lá atrás, mas olhar para frente, olhar para o alvo, para que a gente possa ter resultados corretos, resultados positivos em nossas vidas. E sabe o que isso me faz pensar, queridos? Que é preciso reconhecer o que Deus colocou em nós, em nosso espírito, beleza. Deus não nos fez feios, nem feias, nem defeituosos, nem anormais. Deus nos fez belos. Para Deus todos nós somos belos. A realidade não é o que está sobre nós, não é o que está ao redor de nós, é o que está sobre nós e o que está ao redor não é maior
do que aquilo que está dentro de nós. O que está dentro de nós é o que é maior. A palavra do Senhor, em João 4,4, o apóstolo João vai dizer: maior é o que está em vós do que aquele que está no mundo. Ou seja, nós temos que entender que nós temos uma força, nós temos um poder dentro de nós, nós temos autoridade em nós, e essa autoridade nos faz vencer o mundo. E tem muito mais. O apóstolo João, ele diz o seguinte: além de vencer o mundo, essa autoridade faz com que nós tenhamos, que nós possamos discernir os falsos profetas. O inimigo quer que as pessoas sejam tão focadas em sua aparência exterior que não vão reconhecer suas belezas, sua força e glória interior. Ou seja, uma pessoa que se dispõe tanto tempo em cuidar do que é externo, não valoriza o que é interno. E hoje em dia é muito comum, né, amados? O maior culto hoje em dia é o culto do corpo, né? A adoração ao próprio corpo, né? Você vê que na internet existe aí uma enxurrada, né? Um mar, né? Um mar de pessoas se autopromovendo, se exibindo, né? Cheio ou seja, hoje em dia o exterior, o estereotipo é mais valorizado do que o interior. Mas nós, os filhos de Deus, você e eu, e que estamos cuidando do nosso interior, participando desse estudo de 7 semanas, curando as feridas do passado, nós temos que olhar e valorizar. Lembra daquele cântico que nós cantávamos na igreja? Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Ou seja, você é importante para Deus, você tem que se valorizar, mas valorizar o teu interior. Chega de querer valorizar o que você tem, valorize o que você é. O que você é mais importante para Deus do que aquilo que você tem. Nosso valor real não pode ser comprado, aplicado, adicionado ou pendurado nas orelhas, ou mesmo colocado ao redor do pescoço. Na vida conjugal, e aí agora eu quero falar com os casados, você pode enriquecer o seu casamento utilizando mais a beleza interior do que a beleza exterior. É algo que Deus coloca em seu coração que realmente vai afetar a sua comunhão com o seu cônjuge. É o que Deus coloca no teu coração. É o valor, a preciosidade, o adorno que Deus coloca no teu coração. É a presença do Espírito Santo de Deus. É o amor de Deus no teu coração que vai valorizar o seu cônjuge. Né? Em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 5, o apóstolo Pedro vai dizer que as mulheres santas da igreja antigamente, elas adoravam a Deus e se sujeitavam aos seus maridos. E por isso, muitos maridos, eles eram santos como homens irrepreensíveis, porque tinham esposas que valorizavam mais o interior. Não eram mulheres que viviam se exibindo, nem mulheres que viviam, pendurando um monte de enfeites, mas eram mulheres que viviam se preparando na presença de Deus e obedecendo, né? Se submetendo, não obedecendo, porque obedecendo dá a impressão de que a mulher tem que ser abaixo, né? Não, a mulher tem que estar ao lado, ela é coadjuntora, tem que estar junto com o marido. E essas mulheres aqui que o apóstolo Pedro cita, ele diz assim, elas eram adoradoras e eram submissas aos seus maridos. Deus está decorando você por dentro. Você pode repetir isso? Deus está me decorando por dentro, no meu interior. Ele está colocando em você a glória que vai brilhar pelos seus olhos. As pessoas vão olhar para você e vão te ver belos, e vão te ver bela, não por causa da cor do cabelo, nem por causa da roupa, nem por causa do físico, mas por causa do Espírito de Deus que está dentro de ti e que faz resplandecer a luz por meio dos seus olhos. Deixe de lado a raiva, deixe de lado o ódio, deixe de lado a frustração, a amargura. Deus quer que você renasça. Essa é a vontade de Deus para nossas vidas.
Deus nos dá ornamento de um espírito manso e quieto, que é mais valioso do que qualquer outra forma exterior de joia. Isso vale mais do que ouro, é mais poderoso do que habilidades sexuais. Ou seja, é aquilo que Jesus dizia aos seus discípulos: aprendei de mim, porque eu sou manso e sou humilde de coração. A Bíblia fala em Isaías que Jesus não tinha beleza exterior nenhuma, né? Não foi achado nele beleza alguma, mas Jesus, ele tinha o Espírito Santo de Deus. E por onde ele passava, as pessoas se encantavam com ele, as pessoas se aproximavam de Jesus e queriam estar perto dele, mas não era nada exterior, era o que estava no seu interior, que resplandecia como luz. E ele nos ensina isso para que nós possamos ser iguais, né? Possamos valorizar, deixar que Deus adentre em nós e cure as nossas feridas. A beleza vem de muitas maneiras. No entanto, a verdadeira beleza está sempre no interior. Foi a palavra do bispo T.D. Jakes nesse capítulo. Quando nós começamos a descansar no Senhor, ele pode concentrar-se em seus problemas e nas áreas de sua vida que precisam ser tocadas. Se nós realmente queremos ser curados, temos que estar no Senhor. Se realmente queremos ser libertos das feridas do passado, temos que estar no Senhor. Porque nossa cura vem em Cristo. Quando descansamos nele, toda a enfermidade, tudo aquilo que está fora do lugar, tudo aquilo será restaurado. Essa também é uma palavra do bispo T.D. Jakes. E ele usa um exemplo da mulher samaritana. E ele diz assim que a mulher samaritana, depois que teve o encontro de Jesus e depois que foi curado do seu interior, dos traumas, dos abandonos, depois que ela sentiu o amor de Deus e a presença de Deus ali, enquanto ela estava no poço conversando com Jesus, Jesus estava ali tranquilo, trocando ideia com ela. Depois disso, aquela mulher deixou os cântaros no chão, saiu às pressas, voltou para a cidade e foi contar para os outros homens, foi contar para as outras mulheres o que ela havia encontrado em Jesus, o que ela havia conhecido em Jesus a respeito do amor de Deus. Isso nos faz pensar que quando nós somos curados das nossas feridas, nós nos tornamos verdadeiramente discípulos de Jesus. E aí, quando nós somos curados de nossas feridas, nós anunciamos às pessoas que estão feridas o caminho da cura. Nós mostramos o caminho porque nós conhecemos Ele por meio daquilo que Ele fez em nós. E nós mostramos para as pessoas o que Ele fez em nós e queremos que Ele faça isso com as pessoas também, que nós amamos, que nós conhecemos. Nós precisamos, então, nos livrar da nossa personalidade antiquada e carnal, das feridas do passado, que precisam ser substituídas pelos frutos do Espírito Santo. Deus tem algo melhor para as nossas vidas hoje do que o que nós vivemos no passado. Faça todas as coisas por intermédio de Cristo. Faça todas as coisas por intermédio de Jesus, que nos fortalece. Em Filipenses 4, versículo 13, a palavra do Senhor vai ensinar isso aqui para nós. Tudo posso naquele que me fortalece. Ou seja, a nossa força está nele. Então nós temos que permanecer nele. Eu escrevi uma frase que nem é do bispo T.D. Jakes, é do pastor Luiz Hermínio, que eu amo muito também. Não saia dele para resolver os seus problemas da carne. Você é dele. Pertence a ele. Permaneça nele. Anota isso aí, coloque isso no seu coração. Não saia de Deus para resolver problemas da carne. Você é dele. Não permite que as mudanças dos tempos modifiquem quem você é. Ou seja, não permite que as feridas modifiquem quem você é.
Deus nunca estende os dias para além da sua finalidade. Essa é uma fala do bispo T.D. Jakes. Ou seja, Deus ele dá as coisas no tempo certo, na hora certa e na medida certa. O que a gente tem que fazer é desfrutar cada dia de nossas vidas. Na nossa cultura, é muito comum valorizar mais o jovem do que o idoso, como se a idade jovem fosse mais preciosa do que a idade madura. E cada pessoa que observa a natureza vai dizer que todas as idades têm as suas próprias vantagens e desvantagens. O texto do bispo T.D. Jakes, ele destaca a história de Noemi como um referencial de alguém que, por causa dos anos de vida, se deixou mudar. Então, o nome Noemi significa minha alegria. E na cultura judaica, o nome tinha muito a ver com o comportamento e com o destino de uma pessoa. Mas depois de Noemi sofrer tanto, perder os filhos, perder o esposo, ela muda. E ela muda tanto que ela quer mudar o próprio nome. Ela quer que tirem o nome dela de Noemi e comecem a chamar ela de Mara. E Mara significa amargura. Isso está lá no livro de Ruth, no livro de Ruth, capítulo 1, versículo 20 ao 21. Ou seja, por causa do sofrimento, ela se vê mudada. E tem muita gente assim, igual a Noemi. Que por causa do sofrimento, por causa da dor, deixa de ser uma pessoa alegre, feliz, ou deixa de ser uma pessoa leve, tranquila. Não precisa ser uma pessoa só feliz, né? Pode ser uma pessoa tranquila, né? Passa a ser uma pessoa ríspida, passa a ser uma pessoa carrancuda, deixa de ser uma pessoa sorridente, passa a ser uma pessoa de cara fechada, amargurada. Ou seja, não deixe, meu irmão, minha irmã, se você conhece alguém que se deixa levar por circunstâncias, se você conhece alguém, sabe aquele tipo de pessoa que começa o dia, que por causa de uma coisinha que aconteceu no começo do dia, o decorrer do dia todinho, a pessoa passa de cara feia, né? Ou aquela frase que você já ouviu alguém dizer, né? Estragou o meu dia. Irmãos, não falam isso. Estragou o meu dia, né? Por exemplo, alguém liga para você, né? Reclama, ou uma notícia desagradável, e aí você vira para quem está do teu lado ou está perto de ti, fala, nossa, eu estava tão bem, essa notícia ou essa situação estragou o meu dia. Não fale isso, porque isso faz com que você seja uma pessoa frustrada, amargurada. Não permita que o ladrão que veio para roubar, matar e destruir, roube a sua alegria, roube a sua paz. A paz que Cristo nos dá, ninguém pode tirar. Não tem preço. O amor que Cristo colocou em nós, não deixe ninguém tirar de você. A alegria que nós temos no Senhor é a nossa força. Mas Deus, ele mudou a história de Noemi. Sabe por quê? Deus, ele coloca uma pessoa na vida de Noemi. Eu acompanhei certa vez uma irmã, um psiquiatra, e na hora da consulta, essa irmã, eu estava junto com ela na sala, e essa irmã, na hora da consulta, ela disse assim para o médico, que por causa de tanta dor, de tanto sofrimento, ela se tornou uma pessoa doente. E ela falou assim, doutor, é tanta dor, é tanto sofrimento, que não vale a pena sorrir, não vale a pena ser feliz. Olha só, por causa das circunstâncias, do sofrimento, aquela mulher estava desistindo de viver, desistindo de ser uma pessoa feliz. Não tinha doença psíquica, né? Não tinha doença, histórico de doença. Eram circunstâncias, eram situações. Deus colocou na vida de Noemi, Ruth, né? No livro de Ruth, capítulo 1, versículo 16. E quando o Senhor traz uma pessoa, alguém para nossas vidas, ele é o agente, essa pessoa é o agente desse vínculo de Deus conosco. Ruth se tornou uma agente
do vínculo de Noemi com Deus. Ruth, no versículo 16, no capítulo 1, ela vai dizer assim: olha, não peça que eu te deixe, porque onde você for eu vou, onde você estiver eu estarei, o teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. Olha como ter alguém por perto, ter alguém para compartilhar, ter alguém para ajudar você no momento de aflição, de dor, nas situações difíceis é importante. E Deus levanta, amados, Deus levanta, Deus não nos permite ficar só. Agora a gente precisa ter a sensibilidade de perceber quem é a pessoa que Deus colocou do meu lado. Pode ser um cônjuge, pode ser um filho, uma filha, pode ser um amigo. A Bíblia fala em Provérbios 18, 24, que há laços que são mais fortes do que o sangue. Ou seja, tem amizade que é mais forte do que a irmandade de sangue. Não deixe as circunstâncias da sua vida mudar você, mudar sua maneira de pensar. Pense o que Deus pensa a seu respeito. Lá em Filipenses capítulo 2, versículo 5, vai dizer: tende o mesmo sentimento, o mesmo pensamento que teve Jesus. Pensa. Jesus sabia o que Deus pensava dele. Jesus pensava em Deus o tempo todo. Então pense em Deus e pense no que Deus pensa ao seu respeito. E aí agindo assim, a gente vai estar rompendo com as feridas do passado. Deus escolheu seus filhos para servirem a Ele como embaixadores. E é então interessante o papel do embaixador, porque o embaixador ele pode estar no país que for, mas aonde tem a embaixada, ali não é território do país aonde ele está, mas ali é território do país dele, daquele embaixador. Ou seja, o embaixador no Brasil, da embaixada norte-americana, lá onde tem embaixada não é terra brasileira, lá é terra americana. Então, quando um americano aqui no Brasil se sente, de certa forma, vamos supor, precisa de uma proteção, precisa de ter um abrigo, ele correndo para a embaixada americana e sendo acolhido lá, nenhum brasileiro, um policial, nenhum poder brasileiro pode entrar ali naquela embaixada para tirar aquele americano lá de dentro, porque lá não é terra brasileira, lá é terra americana. Da mesma forma, todo cidadão do céu, todo embaixador de Deus, aonde ele está, onde ele põe a planta dos pés, a terra, o lugar, não é mais do mundo, o lugar é do céu. Então nós temos que nos comportar e entender o propósito pelo qual Deus nos chama de embaixadores. Deus nos chama de embaixadores não para termos o título, mas para termos a autoridade de embaixadores e agirmos com autoridade na terra. Aonde estivermos, aonde Deus nos colocar, aqui na minha casa é uma embaixada de Deus. Aqui o inimigo não entra para saquear minha família, aqui o inimigo não entra, a não ser que eu permita, a não ser que eu abra a guarda. Mas não havendo permissão, não havendo guarda aberta, ele não tem autoridade, porque Deus me deu autoridade de embaixador. Deus te deu essa autoridade de embaixador. Deus te fez um embaixador do reino dele na terra. E a gente precisa agir assim. Fomos curados pelas suas pisaduras de Jesus. Como diz lá no livro, que nós lemos ali no texto de 1 Pedro 2,24. Pelas suas pisaduras nós somos curados. As feridas podem deixar cicatrizes, mas estas estão lá apenas para nos lembrar que nós fomos curados e que nós somos humanos. Todo humano tem uma cicatriz. Eu tenho cicatriz de criança e você deve ter também as suas cicatrizes, mas para lembrar para você que você já foi curado, não que você ainda está ferido. Deus reconhece a possibilidade de que você pode tornar-se outra pessoa, uma nova criatura. Ele tem um plano, ele enxerga o seu potencial. Deus sabe o que há dentro de cada um de nós. Ele sabe que podemos realizar grandes façanhas em seu nome.
Ele quer que todas as pessoas sejam libertas. Ele quer que o seu potencial dentro de cada um seja liberado, para que você possa tornar-se a pessoa criada à sua imagem e semelhança para ser aquilo que Ele quer, que Deus determinou que você seja. Então, meu irmão, atreva-se a crer e a fazer mais o que Deus quer que você faça. Tire a sua confiança em si próprio, tire a sua confiança na sua fraqueza e coloque a sua confiança no poder de Deus. Confie nele e não em si mesmo. Qualquer pessoa que vem a Cristo encontrará libertação e cura das feridas do passado. Ele vai acalmar, ele vai tirar as suas feridas, ele vai consolá-la em seus sentimentos, nos seus momentos de desespero. Ele vai levantar você. O poder de Deus para libertar está na sua fé. É você que precisa acreditar mais e olhar sempre para frente e acreditar.